Vamos abrir a palavra do Senhor, que dá sentido a essa reunião logo no começo da manhã. Nós vamos continuar a nossa escola bíblica, prosseguindo no estudo do livro do Êxodo, esse livro fantástico que nos revela o Evangelho já no Antigo Testamento. Como diria minha filhinha, parafraseando um canal do YouTube, coisa linda é estudar a palavra do Senhor. E nós estamos no capítulo 17 do livro do Êxodo. Na semana passada, pastor Hugo chegou conosco até o capítulo 17 e sempre recordando os últimos acontecimentos na caminhada do povo de Israel saindo do Egito. Estamos no capítulo 17. Após passarem, cruzarem milagrosamente, aliás, milagrosamente é até repetitivo, né? Eles estavam no Egito, viram a boa e poderosa mão do Senhor destronando principados, ídolos, a cada praga. Nós hoje sabemos e compreendemos que mais do que um festival de malvadeza do Senhor Deus, aquele era um juízo que já vinha sobre aquela nação, de suas atitudes, enfim. É muito rico que aprendemos sobre o significado de cada praga, cada Deus destronado ali naquela nação, o juízo do Senhor e a libertação com mão poderosa do povo de Israel. Mas, como aqui, paz do Senhor, irmã Cris, é importante relembrarmos isso, não só quando a gente estuda o Êxodo, mas quando a gente se debruça sobre as Escrituras e sobre a nossa vida com Deus. Milagres não sustentam a fé de ninguém. Se nós colocamos a nossa fé na dispensação de milagres na nossa vida, se a razão de estarmos perante o nosso Deus é o que as mãos dele podem nos oferecer, nós não compreendemos o que é o Evangelho. E é isso que nós vemos esse povo, que é esse povo aqui, vivendo. Passou-se a tribulação do mar, aquele espetáculo, começou a caminhada, engolindo poeira no deserto. Não tem comida. Não tem água. E tantos ensinamentos nós colhemos nas últimas aulas sobre esses episódios, e você pode recordar, no nosso canal do YouTube está gravado tudinho, oh, coisa boa. E hoje, no capítulo 17, nós vamos continuar. Eu vou retomar a leitura do versículo 7. Vamos ler? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. É assim, gente. Eles estão pensando, será que Deus está mesmo conosco? O versículo seguinte é isso. Então vieram os amalequitas e os atacou. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Amém. Assim diz o Senhor. Glória a Deus por sua palavra. Podemos ir para os slides, comunicação, que eu estou aprendendo com meus irmãos. Vamos ver. Só para eu não me perder nos tópicos. Vamos lá, queridos, esse texto é tão rico que eu peço que o Senhor nos ajude aqui a correr contra o relógio e o Espírito Santo nos ajude a apreender tudo que Ele tem para nós essa manhã. Eu começo com os irmãos, pode passar, meninos. Porque o ataque surpresa sempre chega. E aí? Como será? Como nós vamos reagir nessa estação? Recordando as aulas passadas, tanto Camila, quanto Adriana, quanto Hugo vieram numa sequência de murmuração do povo quanto a se queixar sobre uma falta, certo? E a cada falta, para eles, Deus mandava não só a solução para aquela falta, como ensinava mais profundamente que o problema não era a falta, mas era a murmuração e a maneira como eles encaravam o relacionamento deles com Deus. E enquanto eles, mais uma vez, depois de serem socorridos, porque socorrido eu não gosto muito dessa palavra, porque parece assim que a pessoa está passando um grande perigo e se não tivesse gritado por socorro, não teria o socorro. Mas depois de mais um episódio, que foi a questão da água, ali em Meribá, eles ainda estavam falando, está o Senhor no meio de nós ou não? Enquanto eles estão nesse estado de espírito ainda, está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Não deu tempo. Não deu tempo de amadurecer a fé, sabe? De falar assim, Deus, perdoa a minha falta de fé, perdoa a minha murmuração, perdoa a minha falta de discernimento dos tempos. Como Jesus falou para os fariseus, os saduceus, gente tão entendida nas escrituras, vocês sabem, olhando para o céu, dizer se amanhã vai chover, se vai ter tempo bom, se vai ter tempestade, vocês não conseguem discernir. Eles ainda estavam nesse torpor, nesta incredulidade, mais uma vez. E aí veio a Amalequita. Gente, quem é a Amalequita? Para aí, para tudo, vamos entender o que está acontecendo aqui. E aí eu peço o próximo slide, por favor, Flavinho. Essa narrativa tão curtinha, segunda metade do capítulo 17, nos traz novos personagens. É que a gente vai e volta aqui no estudo da palavra de Deus, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, mas eu queria dizer para vocês que nesse texto é anunciado pela primeira vez alguns personagens que nos ensinam muito. Amalequitas, eles aparecem como povo pela primeira vez. Mas em outros textos da Escritura, nós somos informados que Amaleque, de onde esse povo surge, ele é neto de Esaú, bisneto de Isaac, tataraneto de Abraão.
mas não vem da raiz de Jacó, e sim de Esaú. E a gente começa a ver aquela questão que já de antes a gente já tinha lido sobre Esaú e sua descendência. Ontem, lá na missão Vida em Abundância, Camila nos trouxe uma palavra maravilhosa sobre o peso do nome, o peso da promessa de Deus na nossa vida e a repercussão nas gerações a partir de nós. Independente do que a gente está recebendo aqui, o Senhor faz nova história, Ele faz valer a sua promessa. Mas os amalequitas decidiram seguir a vida louca. Eles habitavam o Negev, ou Negeb, ou Negeb, conforme a tradução. E quando viram, está chegando, que povo é esse que está chegando aqui? Não vai entrar. É o primeiro sustinho de Israel sobre outros povos. Gente, um povo que até pouquíssimo tempo era escravizado, malnutrido, que dirá guerreiro. E eles são surpreendidos pelo ataque desses amalequitas. Amalequitas que aparecerão mais na frente, lá nos livros de Samuel. Eles foram percalço para Saul, foram percalço para Davi. E ainda tenho mais uma informação para trazer sobre os amalequitas. Você sabe quem foi um dos seus descendentes, que também deu trabalho para o povo de Deus? Um tal de Amã. Se lembram da rainha Esté? Você pode conferir no livro de Esté, um livro curtinho do Antigo Testamento, um livro histórico, a salvação do povo de Israel, que até hoje é celebrada como a festa do Purim. O Amã, aquele que armou para o povo, que queria um assassinato em massa, devastar a nação de Israel. E aí Esté foi orar, foi clamar a Deus, pedir a Deus salvação. E houve salvação. Um homem que queria matar o seu tio por inveja, acabou que foi morto na forca que ele mesmo preparou. Esse Amã, surpresa, era amalequita. Parente de um dos reis do povo amalequita. Então, eu estou ilustrando, trazendo isso para nós, para a gente entender que os amalequitas, nesse contexto, eles vão encarnar Pode passar o próximo slide, por favor, Flavinho, que agora nós vamos adentrar o que cada um desses personagens nos trazem na história de hoje. Israel, está o Senhor no meio de nós ou não? Nós já falamos aqui. É aquela sequência. Está com a gente? Oba, está com a gente sim. Não, não está mais com a gente. E a gente vive assim. A gente vive assim. Porque quando olhamos para Israel, Deus está falando conosco, a nossa natureza, com a qual nós precisamos lutar olhando para Cristo Jesus. Como eles nunca olharam para Cristo Jesus, veio para os seus não o receberam, aí o problema continua. Mas a gente tem a oportunidade de sair da quinta série, a gente tem a oportunidade de olhar para Jesus e perceber que o Deus que nos chamou foi o mesmo quem diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. E os amalequitas, eles representam, por tudo aquilo que a gente vê na palavra, e essa palavra dura com a qual terminamos o texto que a gente acabou de ler, o Senhor falou assim, não é só para derrotar, não. Enquanto tiver geração, eles vão ser exterminados. Para a gente ouvir isso da boca do próprio Deus, a gente não pode olhar como uma história de guerra isolada. A gente percebe, dando um zoom reverso, olhando toda a narrativa das Escrituras, que amalequitas representam o inimigo por excelência. O inimigo ali eu coloquei com letra maiúscula para a encarnação do mal, do inimigo das nossas almas. Ele já está condenado. Vou pedir licença para os irmãos, aproveitar que a câmera está desligada, que eu estou morrendo de calor. Aí depois... A câmera está ligada? Ai, gente, vocês perdoem, estou com muito calor.
Pega para mim, Natan. Obrigada. Amalequitas vem ensinar para nós. Há um inimigo. Olha, até então, Israel achou que o inimigo era o Egito. E é o Egito, sim. É o pecado arraigado. O Hugo falou, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saía do coração do povo. Só que agora o povo, como em toda a narrativa, em cada oportunidade, ele é ensinado. E agora Deus está falando, há um inimigo permanente, até o tempo em que ele será calado. Definitivamente. E com esse inimigo você não brinca, você não negocia, não tem salvação para ele. É a necessidade da gente entender quem nós somos em Deus, onde nós vivemos, em que realidade nós vivemos. É tipo, desperta, entenda. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra aquela pessoa que te oprime a sua luta. A sua luta, assim diz a palavra do Senhor, é contra as potestades. É contra aquilo em que está depositado o mundo que jaz no maligno. Isso nos desacelera um pouco, isso ajuda a aliviar o nosso coração, a entender que a sua luta, meu irmão, não é contra sua mãe, não é contra seu pai, não é contra seu filho, não é contra sua colega de trabalho. Amalequitas, para os amalequitas não haverá perdão. Em outros momentos, a palavra, eu vi isso enquanto eu estudava esse texto, o Senhor fala sobre o Egito virá e será restaurado, a Babilônia. Para a Amalequita não tem essa conversa, porque é um ensino para nos falar sobre o inimigo por excelência e sem esperança alguma, com a qual é guerra, contra o qual é guerra. Não tem negociação de paz, não tem conchavo, não tem olhar para aquilo que ele nos oferece e tentar discutir. Bem, e a partir deste ataque inesperado, é desencadeada uma reação. Nós vamos agora relembrar Moisés, a sua postura diante disso, e conhecer Josué, recordar Arão e conhecer Ur. A partir deste ataque covarde, inesperado, pegando um povo que estava saindo de gerações de escravidão, mas um povo cuja fama chegava antes dele nos lugares. Nós vamos entender isso mais para frente. O inimigo é assim, ele chegou, vamos destruir. E aí desencadeou-se uma ação. Moisés, o texto diz, com isso, eu não sei como está na versão de vocês, mas no versículo 9. Com isso, ou seja, com o ataque inesperado, covarde, dos amalequitas, Moisés ordenou a Josué. Quem é Josué? Quem é esse Josué? A gente já conhece tanto, admira tanto esse personagem. Mais para frente ele vai aparecer mais ainda, às vezes com o nome de Oséias. Mas a gente vê que quando chama Oséias, filho de Num, é o Josué. Se Moisés, na hora que acontece um sufoco desse, ordena a Josué, a gente já depreende algumas coisas. Josué era próximo. Josué estava a serviço. É tipo assim, aconteceu alguma coisa, está chegando alguém diferente, alguma coisa aqui no decorrer do culto. Se eu estou aqui na frente, o que eu falo? Carol, só corre ali. Eu não preciso falar, sabe o que é, Carol? É que está chegando umas pessoas e começa a palestrar para a Carol. Eu falo, Carol, no meu olhar ela já entende o que é e ali mesmo ela já resolve tudo. Foi assim, Moisés chamou Josué.
A gente já começa a ver o caráter desse personagem se revelando. E nós ainda temos muito a aprender com ele. Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. A Josué foi dada uma missão, que ele escolhesse alguns homens para lutar. O Espírito Santo, que já estava com Moisés, começava agora, e como ele faz com todos nós, como povo de Deus, a dar instrução direta, para que a gente possa sobreviver aos ataques. Deus falou com Moisés, porque era a presença de Deus no meio do povo, era a amizade de Deus com Moisés. E nós vamos ver isso muito mais profundamente nos próximos capítulos. Vou dar um spoiler, que para quem lê a palavra não é spoiler coisa nenhuma. Vai ter uma hora que Deus fala assim: deu. Eu vou destruir todo mundo e vou começar um outro povo de você. E é Moisés que se coloca como intercessor, conversando com Deus. E Deus continua a história. Tá, mas eu vou mandar o meu anjo guiando você e esse povo. É igual quando você está com seu esposo e ele fala assim: o seu filho... Foi Deus falando com Moisés, o seu povo. Então aqui, quem ouvia a voz de Deus era Moisés. Quem tinha o bordão na mão, o cajado na mão, era Moisés, o que simbolizava o poder não de Moisés, mas o poder de Deus, delegado a Moisés para lidar naquelas circunstâncias. Tanto como a abertura do Mar Vermelho, como tantas outras que apareceram. Batia na rocha e agora ele subiria ao monte com aquele cajado na mão, simbolizando o poder, a virtude do Espírito que estava sobre ele. O poder de Deus para operar naquela situação. Moisés sempre soube que não era dele. Essa presença, presença para a pessoa reagir a um ataque, a gente tem aquela segurança na hora da adversidade, meus irmãos, quando a gente tem a consciência do Deus que é o nosso Pai, o Deus a quem servimos e o poder de Deus. É com o poder de Deus que nós vencemos. Ele subiu o monte, ele não saiu desesperado, tacando pedra no povo. Josué, escolha homens para lutar. Ia ter um monte de mulher, de criança, de homens idosos, de gente machucada que não iria lutar. Moisés, naturalmente e rapidamente, já foi selecionando e foi para a batalha. A gente tem muitas lições. A gente pode pegar um texto como esse e juntar todos os trabalhadores da vinha, todos os voluntários na igreja, todos aqueles que servem ao Senhor e tirarmos inúmeras lições sobre liderança, sobre ser liderado, sobre cooperar na obra. A gente vê aqui os papéis muito claros, as orientações muito claras. Josué não ficou questionando, missão dada, missão cumprida, foi. E o Moisés não foi com ele, não. Ele poderia ir, tipo os heróis Marvel, pegava o cajado dele, era raio, igual o do Thor em todo mundo. Não. Moisés não foi para a batalha. Moisés fez o quê? Subiu ao alto da montanha, levando o cajado. Ele subiu ao alto da montanha para poder ter uma real visão sobre aquilo, do que se tratava. Porque aqui no plano dos amalequitas, ele só estava vendo perigo. Mas ele subiu para que ele pudesse ter uma visão geral. Ele subiu para que ele pudesse saber do que se tratava aquele ataque. E isso é um ensinamento para nós. O desespero vem de você não entender o que está acontecendo. Por que os parques de diversões hoje já não assusta ninguém, né? As coisas terríveis que a gente vê na vida real e que a TV, as imagens nos trazem. Mas houve uma época, eu fiz parte dessa época, que o terror da criança era o trem fantasma do parque de diversão. Por quê? Porque era escuro, você não via nada, começava a ouvir um monte de grito e do nada era surpreendido pelos bichos feios. Mal feito!
muito até, igual eu ia no Mutirama em Goiânia, gente. Hoje eu fico gargalhando, mas para mim aquilo era um terror. Meus primos menores nem dormiam depois, era uma semana de pesadelo na criançada. Mas por que aumentava o medo? Porque a gente não sabia o que tinha ali. Tanto que depois queria ficar indo várias vezes para poder ficar rindo. Mas a primeira vez a criançada assustava. Moisés subiu ao monte. Eu quero ver do que se trata. E a gente tem ouvido sobre monte aqui. O Senhor tem nos alimentado, tem colocado à nossa mesa um ensino sobre monte. Eu lembro quando o Rodrigo falou sobre a transfiguração, quando a Adriana falou sobre a transfiguração. Monte, a gente quer fazer tendinha, meu irmão. Porque lá a glória se manifesta. Lá eu estou com meus irmãos. Eu quero que seja domingo de segunda a sábado. Moisés subiu ao monte. Moisés levou consigo a segurança e a certeza de que o poder de Deus, representado pelo seu cajado, faria aquilo que precisasse ser feito. E aí a gente vê outros personagens com ele. Com ele, a força que Deus dá e o recurso que Deus deu. Ele subiu ao alto do monte para ter essa visão geral, de cima. O bordão, que era o recurso de Deus. E entender do que se trata. Hoje pela manhã eu compartilhei uma canção no grupo da igreja. Não sei se todos tiveram oportunidade de ouvir. Eu mandei um vídeo com legendas em português e eu peço que depois que a gente meditar nesse texto, você possa ouvir com calma essa canção. É uma canção que fala muito comigo, primeiro porque ela fala de Deus como Jeová Jirê. Vocês sabem o que significa esse nome de Deus, Jeová Jirê? O Deus que provê. Mas a canção fala o tempo inteiro, eu não preciso da tua provisão, porque eu já tenho o Senhor, e o Senhor é maior do que qualquer outra coisa que o Senhor possa fazer por mim, ordenar sobre mim. Que amor, que lindo. E eu pedi para a gente meditar numa canção que fala sobre o Deus provedor, quando nesse texto a gente conhece um outro nome do Senhor, Jeová Nissi. Em algumas traduções do texto aparece Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Que é como é o memorial que Moisés faz depois que eles vencem os amalequitas. O Senhor é a minha bandeira. Quando um lugar tem uma bandeira, aquele lugar ele tem território, ele tem identidade. Quando você vê aquela flâmula verde e amarela, que é a coisa mais linda, gente. Pode estar naqueles órgãos públicos, principalmente os de convivência e relações internacionais, que tem bandeira do planeta inteiro, mas a nossa verde e amarela assim, chama a atenção. Ali a gente é memorado da nossa terra, do nosso povo, da nossa cultura. Quando Moisés fala, o Senhor é a minha bandeira, eu sou um povo, o meu território, a minha cultura, eu me estabeleço como povo debaixo de uma bandeira, a bandeira que é o meu Deus. Olhando para ele, eu sei quem eu sou, eu sei a que povo eu pertenço, eu sei qual é a minha cultura. Eu não ando conforme os outros povos de outras bandeiras. A minha bandeira me fala sobre quem eu sou, sobre quem é o povo em que habito, sobre a língua que eu falo, sobre a tradição que eu carrego. Olha esse povo sendo formado. Olha essa cultura de reino sendo trazida para aquilo que nós estamos aprendendo com a caminhada desse povo. E quando Moisés sobe, ele não sobe sozinho. Arão é o irmão, o porta-voz, o parceiro e mais tarde vai ser constituído o sacerdote do povo. Estamos chegando aí nesses ensinos. E o outro era Ur. Vamos voltar aqui à questão da intimidade. Josué até então não tinha aparecido e quando aparece já é recebendo ordem e cumprindo rapidamente, o que já nos fala sobre o caráter dele. Da mesma forma, Arão e Ur. Moisés, vai lá, escolhe gente para lutar. Arão e Ur, vamos comigo. Você sabe quem você leva para um monte com você.
Nós falamos aqui no domingo passado sobre o justo, que o salmista fala no Salmo 1, é como árvore plantada junto a ribeiros. Que seja a nossa disposição sermos árvores, que dá as folhas verdejantes sempre e na estação certa dá fruto, e que sejamos sombra, abrigo uns para os outros e possamos ser aqueles com quem os nossos irmãos possam contar, e também sejamos aqueles que na hora da necessidade recorramos aos nossos irmãos. Foi a Arão e a Ur que Moisés recorreu. Arão, por aquilo que nós já temos visto, foi o seu irmão, foi quem Deus colocou como seu porta-voz, atendendo ao pedido de Moisés. O Ur, nós não temos muitas informações sobre ele na palavra. Ele aparece aqui, aparece também como avô de Bezaliel, que vai ser um dos meus personagens favoritos na narrativa sobre o tabernáculo. Bezaliel é aquele para quem... E eu já falei isso para você, Natan, sobre Bezaliel. Um ourives, um artesão, que não só tinha habilidades. Gente, Deus ocupou uma conversa dele estratégica com Moisés para falar claramente sobre Bezaliel. Sobre Bezaliel eu coloquei o meu espírito para fazer obras artísticas para a minha glória. Gente, neto desse Ur. Como ele foi para o monte nesse momento tão estratégico com o Moisés e o Arão, deduz-se que ele era um dos mais chegados. Na tradição judaica, há três possibilidades. Ou que ele era marido da Miriam, ou seja, cunhadão dos dois, por isso era muito próximo. Ou que ele já era filho da Miriam, porque ele dá a entender que ele é mais novo, né? Está lá ajudando o Moisés, mas isso tudo é tradição, não tem na palavra. Uma terceira tradição, aí para mim não tem fundamento nenhum, mas é uma possibilidade. É que ele desaparece depois da narrativa bíblica, porque ele foi assassinado no episódio do bezerro de ouro, que nós vamos ver também logo ali na frente. Quando o povo quer se rebelar, sai matando quem pensa contra. E ele foi o primeiro. E na fidelidade dele ao Senhor, o Senhor honrou a sua descendência, fazendo de Bezaliel alguém tão especial. Mas também a gente não tem isso na palavra. Ele pode ter ajudado Arão a fazer o bezerro de ouro também. Mas isso não importa para nós. O que importa é que ele estava disposto, e junto com Arão eles subiram com Moisés. E esse episódio é tão lindo, traz tanto significado para a gente, né? Eu costumo falar sempre, minhas irmãs, vocês sustentaram as minhas mãos quando eu não tinha mais força. Eu sei que você tem pessoas que pode falar isso sobre elas, e se você não tem, peça ao Senhor, porque é da vontade do Senhor que a gente se apoie, que a gente se fortaleça. Eles vieram percebendo que enquanto Moisés estava com as suas mãos erguidas, eu gosto muito do texto da tradução ecumênica brasileira, a TEB, que diz assim, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, a força estava com Israel. Porque sobre vencer e perder, isso é um resultado final. Né? Tudo bem que a gente fala assim, enquanto o jogo não termina, a gente diz, o Botafogo está ganhando. Aí, quando termina, a gente fala, Botafogo é campeão. O texto diz, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, a força maior estava com Israel. Quando as mãos iam se desfalecendo, quando o líder ia perdendo as forças, e que o Espírito fale com a igreja, quando quem precisava estar ali sustentando começa a desanimar, o povo não para de lutar lá embaixo, vira para cima, ô Moisés, vai fazer como é que é, bíceps? O povo que está lutando não está nem vendo o que está acontecendo. Mas lá estão Arão e Ur para suspender as suas mãos. É muito bonito, porque se você ler com atenção, antes de segurar as mãos, o que eles fazem?
Antes de serem o sustento, de sustentar cada um numa mão, não era um segurando as duas ao mesmo tempo. Não era um querendo fazer sozinho. Tipo o Ur, que era mais novo, falando, ô Arão, você também está velhinho, dá isso aqui, que eu é que faço. Não, era um numa mão, com a sua força, com a sua compleição física, com seus talentos, seguravam de um lado. E, da mesma forma, do outro lado, o outro sustentava, dando esse sustento para Moisés. Mas antes que lhe trouxessem sustento, eles trouxeram o quê, igreja? Olha aí na sua Bíblia. Trouxeram uma pedra para ele sentar. Trouxeram descanso. Porque a gente não precisa só de força para realizar aquilo que Deus nos chama para fazer, contando com a ajuda dos nossos irmãos para nos sustentar em oração, em apoio. Antes de chegar com a oração, o apoio e as ações, nós precisamos trazer o descanso. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana que está passando por algumas profundas dificuldades e a maior preocupação dela era de não estar cumprindo escalas. Porque a questão da escala na igreja trazia um senso de responsabilidade que deve trazer mesmo. Mas eu não tinha outra coisa para falar antes de qualquer tentativa de amenizar, do tipo, não, eu vou ir na sua casa lavar uma louça para você, me dá esse menino para eu cuidar e você vai... Não. Antes de qualquer ação, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, juntei com os meus irmãos líderes, a gente pode fazer um reordenamento. Não, antes de qualquer coisa, você precisa descansar. E engraçado, né? São das coincidências de Deus. Ontem, enquanto a gente almoçava, aquele almoço maravilhoso na Missão Vida em Abundância, eu conversava com a Luluzinha, com a Débora sobre isso, sobre esgotamentos que a gente passa mesmo na caminhada. E da gente encarar com sinceridade, mas melhor de tudo é a gente poder ser um lugar uns para os outros, onde aquele cansado se lembra que é amado, que é necessário mais do que o trabalho de suas mãos. É necessário vir um descanso. Quem é o nosso descanso? Quem é o nosso sábado? Quem era o descanso para quem o povo marchava? Nós temos esse descanso. Sejamos o agente de descanso uns para os outros que traz, como Arão e Ur trouxe aquela pedra para Moisés se sentar e a partir de então começaram a segurar suas mãos, porque ele ia cansar de qualquer forma, mesmo que eles segurassem a sua mão, ia ser um martírio, como foi o do Senhor. É claro, proporcionalmente o do Senhor foi muito maior, mas ficar em pé ia ser cansativo para o Moisés, com as mãos, ainda que as mãos estivessem sustentadas. Veio um descanso para depois vir o sustento. Quando eu olhei para esse texto, e eu vou terminar, eu pedi que o Senhor falasse com a igreja, como estava falando tão profundamente comigo, sobre como é que a gente se sente em meio a ataques, principalmente os inesperados. Essa canção, Jiré, que eu passei para vocês, eu me lembrei dela enquanto estudava esse texto por causa de um verso. É quando ele diz, eu não quero me esquecer de como eu me sinto agora, amado, como o Senhor bem próximo de mim. No alto cume do monte eu posso ver tão claramente do que tudo isso se trata.
É por isso que a nossa identidade ela é tão atacada. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, quando nós não temos uma bandeira que nos identifique como pessoa, a nossa nacionalidade, né? Quando a gente olha para a bandeira do Brasil, a gente se reconhece brasileiro, a gente se reconhece pertencente ao povo brasileiro, cidadão do Brasil. A gente se percebe falando português do Brasil. A gente se percebe com uma cultura brasileira. Quando Moisés diz, porque aqui, como é que ele fala? É no versículo 15. Ah, não, tem outras questões, outras lições aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vamos a partir do versículo 12. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, o descanso, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro de outro. Isso pode parecer óbvio, mas não era. Cada um teve um papel, cada um numa mão, cada um serviu ao seu irmão de uma forma. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, atenção, escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Aqui a gente já está tendo um sinal profético do que vai acontecer. Moisés, escreve. Escreve porque vai ter um povo num galpão, em Brasília, num país que nem existe hoje, no ano de 2024, depois do nascimento do meu filho Jesus, que vai estar lendo. Mas antes deles, Josué vai precisar ser lembrado disso. Por quê? Porque Josué assumiria no lugar de Moisés. E Moisés precisava saber que tem um inimigo que já está derrotado. Essa palavra é para nós hoje. Reconheça-se. Quem você é em Deus, quem é o seu Deus, que reino é esse onde você está inserido, que povo é esse que o Senhor forma. Antes pelo sangue de Abraão, agora daqueles que creem, confessam a Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, e se tornam o Israel de Deus. Escreva isto, versículo 14, para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome desse altar foi: o Senhor é minha bandeira. Porque quando Moisés invoca o nome do Senhor Deus como o Senhor é a minha bandeira, é porque nós estamos vendo no caminhar deste povo, no caminhar de Moisés com esse Deus, ele começa a se revelar. É por isso que eu me emociono e sempre falo para vocês aqui, o livro do Êxodo é o Evangelho. No Primeiro Testamento, é quando Deus começa a se revelar, se lembra da sarça, aquele arbusto retorcido que queimava e não se consumia. E Moisés, diante daquela glória, perguntava, quem é o Senhor? Eu sou. Eu sou. Aí vai os linguistas mergulhar. Quando fala eu sou, você se lembra do verbo ser, do verbo estar, permanecer, ficar? Eu sou. É porque eu não sou definido, eu não estou preso, eu simplesmente sou. E aí, cada face do caráter desse Deus, que a gente nunca vai compreender na totalidade, mas ele começa a ser vislumbrado por Moisés e por este povo. Aqui ele se revela, eu estou erguendo um altar a esse Deus, declarando, o Senhor é a minha bandeira. E que nós como povo possamos dizer, o Senhor é minha bandeira. Eu olho para ele, a minha bandeira, eu sei quem eu sou. Igual você olha para a bandeira do Brasil e diz, eu sou brasileira.
Que língua eu falo? Eu falo daquilo que eu tenho ouvido do meu Deus, que eu aprendi com Ele. Não é o português do Brasil, é a linguagem daqueles que andam como discípulos de Jesus. Se lembrem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Com vocês não vai ser assim. O povo aí fica lutando para saber quem que é o maioral. Vocês, a ótica desse reino, a lógica do meu reino é de ponta cabeça. É quem serve e tem que servir mais. É por isso que a gente não precisa ficar palestrando para líder dentro da igreja, meu irmão. Parabéns, você desceu mais um degrau. Você vai servir mais. Parece tão simples, mas é tão complexo. É só na virtude do Espírito que a gente vive essa realidade. Ali Moisés declarou, o Senhor é minha bandeira. E o povo pôde dizer, o Senhor é a nossa bandeira. Nós temos um rei. Nós somos um povo deste reino. As leis deste reino não são as leis deste mundo. E a gente sofre porque a gente quer viver neste mundo, conforme as leis deste mundo, dizendo que é de Jesus. Aí dá bug, tela azul. Pam, mensagem de erro. Não vai rodar. Porque são incompatíveis. O meu reino, diz o Senhor, não é deste mundo. A minha lógica não é a que você aprendeu, até mesmo dentro da igreja. Quando os ajuntamentos, como Paulo escreve naquele texto da ceia tão duro, falando, vocês estão se ajuntando para o pior, porque está com verniz de piedade, está com cara de igreja, mas no essencial, a vida de vocês, o testemunho de vocês, não demonstra a que reino pertencem. São estacas fundamentais que Deus está colocando, se mostrando como nossa bandeira, para quem nós devemos olhar e nos lembrar de quem nós somos. Amém? Senhor, que o Teu Espírito nos leve a aprender mais e mais com aquilo que o Senhor tem entregue para nós por meio da Tua palavra. Senhor, que nós possamos estar todos juntos, debaixo do Senhor, que é a nossa bandeira. Ao olharmos para o Senhor, como olhamos para uma bandeira, possamos nos lembrar quem somos, a que povo pertencemos, em que leis nós nos movemos, que é o Teu Espírito quem nos conduz e que nós queremos viver de acordo com a Tua palavra. Da mesma forma que Josué não titubeou, não questionou e simplesmente ouviu Moisés e foi canal de vitória para aquele povo. Nos ajuda a identificar, Senhor, nos ataques inesperados que sofremos na nossa vida, que nós estamos em guerra. Oh, meu Deus, nos tira do torpor, nos tira da inércia, nos tira, Senhor, da preguiça espiritual, que espera como um soro colocado já na veia diretamente, que tenhamos fome de Ti, que tenhamos sede de Ti, porque enquanto nos alimentamos e bebemos de Ti, nós somos ensinados e vivemos de uma maneira consciente quem somos como Teu povo. Ajuda-nos a sermos uns para os outros, como Arão e Hur foram para Moisés nesse episódio. Aqueles que trazem descanso e também sustento uns para os outros. Sermos o Teu povo, sermos aqueles que estão sob o Senhor como bandeira, são discípulos de Jesus Cristo que têm noção, percepção da responsabilidade individual que temos. Porque este ensino, essa comida está sendo servida, a Tua mesa está posta. E eu Te louvo pelos meus irmãos que vêm e se alimentam da Tua palavra.
Senhor, mais do que servos, mais do que trabalhadores para o teu reino, nós pedimos que o teu Espírito revele a verdade no coração dos nossos irmãos, de que eles precisam estar na comunhão, não para fazer número para a liderança da igreja, mas precisam estar aqui para que o Senhor ordene a tua bênção na comunhão e que possamos comer uma mesma comida que está sendo servida, a comida e a bebida, para que tenhamos orientação estratégica da tua parte sobre como nos portarmos diante dos ataques inesperados do inimigo das nossas almas. Tem misericórdia de nós e faz assim nessa manhã. Nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.